Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus, tudo bem com vocês? Meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia, esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Iniciamos mais um capítulo hoje, capítulo 25, parte 1, episódio de número 750, nona temporada, mês de maio, onde a gente completa 4 anos do nosso podcast, mês de aniversário. Deus é bom, a gente fica grato a Ele pela sua misericórdia, pela sua bondade, por nos dar graça, força, ânimo e coragem para estar aqui com vocês por tanto tempo, meditando na palavra de Deus. Eu aprendo bastante, ensino e é isso. Essa é a nossa vida, essa é a nossa chamada de estar compartilhando a palavra de Deus. Isso nos traz alegria ao coração, de saber que estamos no centro da vontade de Deus. Deuteronômio capítulo 25, eu convido você a ler. Do versículo 1 ao 3 a gente aprende, dentre muitas coisas, que é função dos magistrados ali civis punir o crime, as lideranças de Israel, versículos 1 e 2. As penalidades elas devem ser suficientemente severas, versículo 2. E para serem eficazes nos estágios iniciais da civilização, as penalidades deveriam ser severas, rápidas, específicas, o suficiente para serem vividamente concebidas. Entenda, o progresso da sociedade admitia a substituição de punições apelando a uma classe mais alta de sensibilidades, mas mesmo estas deveriam expressar adequadamente a medida do merecimento do criminoso dentro do contexto da lei de Israel. As penalidades não deveriam ser indevidamente degradantes, versículo 3, para que teu irmão não te pareça vil. O efeito da severidade excessiva é endurecer, degradar, desumanizar. Muitas vezes isso levaria o criminoso ao desespero. Como uma vítima do antigo Código Criminal expressou, o coração de um homem é tirado dele e é dado a ele um coração de animal. Veja que a tendência nossa na modernidade é em direção à abolição de castigos corporais inteiramente, como degradantes tanto para quem os administra quanto para aqueles a quem são suportados. Mas naquele contexto, nós temos muitas coisas a observar. Dentre elas, a ideia profunda sobre a qual a lei repousava. Que o corpo, como parte da natureza humana, compartilhando sua dignidade como feito à imagem de Deus, que as melhores leis elas podem ser administradas de forma injusta e cruel. Nós aprendemos na carta de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 e 25. Não é concebível, meus queridos, que Deus tivesse se esforçado tanto, por meio de Moisés, para assegurar a administração pura da justiça em tribunais terrestres, a menos que ele tivesse estabelecido um tribunal semelhante no céu. Na medida em que a vontade de Deus é incorporada no procedimento judicial na terra, ela é copiada do padrão de coisas celestiais. Haverá um julgamento sobre todas as coisas. Um tribunal judicial foi criado ali para a discriminação do caráter humano. O propósito de todo exame e testemunho é separar o mal do bem, trazer à luz a retidão e a maldade dos homens. A justiça ela se deleita mais em elogiar os justos do que em censurar e condenar os perversos. A justiça encontrou ocupação mais nobre em conduzir Mordecai pela cidade, proclamar sua inocência
do que em erguer a forca para a execução de Amã. Os juízes humanos, no entanto, eles podem discernir apenas o que é palpável e visível. Eles não têm um órgão de percepção delicado o suficiente para detectar as excelências e manchas menores, nem podem penetrar na natureza interior do homem. Veja, essas instituições constituídas são apenas as sombras das coisas celestiais. Mas todo homem ele está diante do tribunal de um juiz superior, onde não apenas nossas ações, mas os motivos, as intenções, os sentimentos são examinados e pesados. Aqui, sem possibilidade de erro, os justos são justificados e os ímpios são condenados. A discriminação é perfeita, a separação será completa. Um tribunal judicial é ordenado para a punição de atos malignos aqui no texto. A verdadeira punição é medida pela escala do demérito. É ordenado que seja de acordo com a sua falta. No julgamento sagaz de Deus, todo grau de culpabilidade é notado. Nada passa desapercebido aos seus olhos. Nada pertencente à conduta moral está abaixo da observação dos olhos de Deus. Nós valorizamos muito pouco as qualidades morais hoje em dia. À medida que nós crescemos com Deus, nós ganharemos naquele poder penetrante que discerne a beleza da bondade e a escuridão da iniquidade. O juiz o fará deitar-se. A sua dignidade ela era prostrada. A punição era pública. O culpado era espancado diante do juiz. Essa publicidade era parte da penalidade. Ela é sumária, ela era infligida imediatamente. E a publicidade também era uma salvaguarda contra a crueldade, contra o excesso da punição. E então Deus convida o reconhecimento público e a reprovação pública de seus feitos. Um tribunal judicial revelava, dentre tantas coisas, o valor de uma vida humana. As penalidades deveriam ser moderadas, para que teu irmão não te pareça vil. Os primeiros fins da punição são a reforma e o aperfeiçoamento do ofensor. Se fosse possível ensinar ao culpado o valor de si mesmo, inspirá-lo com ódio ao pecado, nós haveríamos feito um bem indizível a ele. Não gastamos tanto cortando e polindo uma pedra comum quanto gastamos com um rubi ou com uma safira. O nosso tratamento aos homens deve ser como se os estimássemos como joias de Deus. Esse castigo corporal implícito aqui na lei, e nós temos aqui, versículo 3 desse capítulo 25 de Deuteronômio, instruções dadas para a punição do criminoso. E como os hebreus não tinham sistema de prisão, uma punição corporal, ela era adequada e supria mais efetivamente o lugar naquele contexto histórico, cultural, social. Moisés aqui orienta os juízes a olharem cuidadosamente para o caso, a designarem um certo número de açoites, que nunca deveriam exceder a 40, e sendo o castigo dado na presença de um juiz, e assim a maior medida de equidade possível foi introduzida em seu sistema penal. Havia uma retribuição de algum tipo consonante com nossas ideias de justiça. Se ser permitido pecar impunemente seria, todos nós sentimos, uma regulamentação imoral sobre qualquer governo, e especialmente imoral sobre uma teocracia. A punição pelo pecado ela é exigida pela consciência humana. Toda briga com retribuição como tal argumenta uma falta de consciência. Mas a retribuição deveria que, segundo a lei, ser proporcional ao pecado. Isso é, que a lei é o que a lei diante de nós garantiu. Os açoites deveriam ser poucos ou muitos, de acordo com o crime, mas nunca excederiam 40. O julgamento deveria ser justo e equitativo por completo.
buscava instintivamente a mesma equidade sob o governo de Deus. E é exatamente isso que nós temos e aqui nós observamos. O pecado ele não poderia ficar impune sob o governo de Deus. E agora o arranjo divino foi colocar aqui sobre o pecador, o pecado, o que nós merecemos em seu Filho. Veja, no novo contexto, no Novo Testamento, acontece uma diferença palpável, visível para mim e para você. As chicotadas que eram destinadas a nós por causa dos nossos erros, as chicotadas merecidas por nós, foram direcionadas ao Filho de Deus. Isaías 53:5 diz que pelas suas pisaduras ou pelos seus machucados nós fomos sarados. O pecado ele é punido na pessoa de um substituto sem pecado e muito voluntário, e então as exigências da justiça de Deus, elas são atendidas. Nós podemos estar certos, meus queridos, de como o Pai presidiu a punição, nada mais foi imposto a Jesus do que as demandas da justiça simples e as exigências do governo, que o governo exigia. Foi afirmado que a punição sem fim seria excessiva para os pecados de uma curta vida na terra. Mas é esquecido que punição eterna é simplesmente a sombra do pecado eterno. Esse último, infelizmente, é possível através da liberdade da criatura, e como o pecado continua, assim deve ser a punição. Ao mesmo tempo, a graduação da punição no outro mundo seria tão precisa e cuidadosa quanto a punição sob a lei de Moisés. De fato, essa é a ideia que nosso Senhor emprega para expressar a verdade. Aquele servo que sabia a vontade do seu Senhor e não se preparou, nem fez conforme a sua vontade, seria castigado com muitos açoites. Mas aquele que não soube, fez coisas dignas de açoites, será castigado com poucos açoites. E a quem muito é dado, muito será exigido, e a quem muito é confiado, muito mais será pedido. Lucas capítulo 12, versículo 47 e 48. É assim claramente visto que o máximo cuidado será tomado para graduar as penalidades no além, para que ninguém tenha o menor motivo de reclamação. A revolta vulgar contra a punição eterna revelada nas Escrituras é devida à ideia de que os criminosos são jogados desordenadamente juntos e punidos de uma só vez. Com muito mais cuidado, no entanto, cada impenitente terá suas penalidades aplicadas a ele do que os prisioneiros têm sobre os juízes mais conscientes e justos. Olha as lições do versículo 4 do capítulo 25, em relação aos bois. Não amarre a boca do boi, capítulo 25, versículo 4, não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. Veja, o apóstolo ele extrai dessa passagem um princípio geral de que o trabalhador tem o direito de comer dos frutos do seu trabalho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 9 e 10. Na lei de Moisés está escrito assim: não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. Por acaso Deus está interessado nos bois? Ou foi a nosso respeito que ele disse isso? É claro, meus queridos, que isso está escrito em nosso favor. Tanto a pessoa que planta como a que colhe fazem o seu trabalho na esperança de receber a sua parte da colheita. E a sua aplicação nos ensina a procurar princípios gerais semelhantes envolvidos em outros preceitos da lei. E nós aprendemos aqui que os animais têm direito a um tratamento generoso. O boi que pisava o trigo não deveria ser amordaçado, ele deveria ter permissão para comer dos frutos de seu trabalho. A gentileza com os animais é um dever. E quanto ao argumento de Paulo, ele reconhece no boi, com base em ser um trabalhador, um tipo de direito a ser provido. Tudo que o apóstolo afirma é que o preceito tinha um fim, além da referência aos bois,
que o cuidado com os bois estava subordinado à inculcação de um princípio de aplicação geral. O nosso dever para com as criaturas repousa no fato de que elas são seres conscientes, capazes de dor e prazer, e na lei do amor, que exige que difundamos a felicidade e evitemos infligir sofrimento desnecessário. O que o homem deve a si mesmo. Dentro dessa visão, embora não seja toda a verdade, é uma parte importante dela. O homem, por essa visão, embora não seja toda a verdade, ela é uma parte dela, que o homem deve a si mesmo. Leibniz, por exemplo, um pequeno tratado escrito para a educação de um príncipe, aconselhou que durante a juventude ele não deveria ter permissão para atormentar ou causar dor a qualquer ser vivo, para que ao ceder ao espírito de crueldade ele não contraísse uma falta de sentimento por seus semelhantes. Por outro lado, Alford também diz que o bem feito ao espírito imortal de um homem, por atos de humanidade e justiça, supera infinitamente o mero conforto físico de um bruto que perece. Se os juízes terrenos eles devem administrar a justiça com equidade, quanto mais o juiz supremo dos céus não faria o mesmo? Não seria injusto permitir que o pecado permanecesse impune sob o governo de um Deus santo e justo? Não permanece e não permanecerá. Vamos orar para a gente encerrar mais um episódio? Leia lá o capítulo, escute novamente com calma, em oração, com seu senso crítico. Aqui a gente faz uma interpretação textual, uma exegese, uma hermenêutica clara, objetiva para você compreender mais o texto bíblico. Beleza? Vamos orar, encerrar mais um episódio. Esse momento precioso de falar com Deus. Senhor, a gente sabe que Tu és justo e misericordioso. Nós Te agradecemos, porque Tua justiça é perfeita, Tua graça é abundante, que possamos agir com equidade em nossas relações, lembrando-nos sempre do exemplo de Cristo, que sofreu em nosso lugar. Ó Senhor, ajuda-nos a refletir Tua compaixão em todas as áreas de nossa vida, tratando cada ser humano com dignidade e amor. Em nome de Jesus. Essa é a lição do Novo Testamento. Amém, amém. Amar o próximo, orar pelo próximo, ser honesto com o próximo, não degradar o próximo, não ofender o próximo. Se essas regras fossem aplicadas na nossa sociedade, nós teríamos uma sociedade mais justa, mais igualitária e muito mais agradável de se viver, tá bom? A gente encerra esse episódio agradecendo a Deus, a você pela sua audiência, sua paciência. A gente volta no próximo episódio, se Deus quiser, para continuar meditando mais na palavra de Deus. Um abraço, Deus abençoe, até breve. Tchau, tchau.